tarde, meus irmãos. Salve Maria. Eu quis fazer essa reunião aqui hoje porque faz tempo que está parado, né? O irmão tinha se visto, o irmão tinha feito nossa reunião. Só está ruim porque as pessoas podiam faltar, só um pouquinho de tempo, mas nada não, né? Então eu quero falar assim, para a gente ficar atento, para quando voltar a nossa reunião novamente, né? A gente ainda dá muito problema para se reunir hoje, né? Então fica atento, quando o padre mandar a gente voltar à reunião, vamos avisar vocês de volta, tá? Tá bom. Para a gente continuar a nossa reunião. Sim, senhor. E vamos à saudade. Sim. Irmão, pela dia de sábado e domingo eu fico triste porque a gente não está se reunindo mais, né? Sim, senhor. Então nós vamos fazer um pequeno momento de reflexão, de oração, né? De agradecimento, agradecer a Deus por todas as maravilhas que Ele tem nos proporcionado até o dia de hoje. Agradecer pela saúde, agradecer porque em meio a essa pandemia nós estamos aqui hoje para contar histórias, né? Muitos amigos, conhecidos, familiares não tiveram a mesma oportunidade que nós. Então vamos agradecer a Deus, rezando em forma de agradecimento, Pai Nosso, Ave Maria. Que essas nossas orações cheguem até os ouvidos de Deus e da sua infinita misericórdia Ele possa dar cura aos que hoje se encontram no leito de hospital. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis, acender neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, E tudo será enviado. e renovarei a face da terra. Oremos, ó Deus, que santificai a vossa igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo, e realizai agora nos corações dos fiéis as maravilhas que operaste no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abre, Senhor, os meus A lábios. minha boca anunciará o vosso louvor. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio. Socorrei sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado e morto sepultado, desceu às mansões dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fica conosco, Senhor. Agora nós vamos meditar no Evangelho de hoje, que está no livro de São Mateus. Evangelho de Jesus Cristo narrado segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus Cristo, Salvador. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus. Ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos
mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: ó gente sem fé e perversa, até quando devereis ficar convosco? Até quando vos suportareis? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: porque a vossa fé é demasiada pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá. E nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar, caríssimos. Nessa narrativa de São Mateus, no Evangelho de São Mateus, relata uma situação em que um pai, preocupado porque seu filho tem crises epiléticas, e esse pai já havia levado esse jovem, esse menino, até os discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus não haviam conseguido curar esse jovem. E como os discípulos não tinham conseguido curar esse menino, o pai, em momento de desespero, vai até a próprio Cristo, até Jesus, e relata o acontecido, Senhor, o meu filho tem crises epiléticas fortes, Ave Maria. Às vezes ele cai na água, às vezes cai no fogo. E levei ele até teus discípulos, mas os teus discípulos não conseguiram curá-lo, E a gente consegue observar que Jesus fica um pouco aborrecido com o relato desse pai, e ele fala assim: até quando eu estarei convosco? Tipo assim, se eu não estiver mais aqui, vocês não vão mais operar milagres, não vão mais operar cura, Até quando eu estarei convosco aqui? E então nesse momento Jesus pede que o pai leve o filho até ele. Aí ele leva, Jesus com voz de autoridade expulsa o demônio e ele se vai. E Jesus diz, que o povo de fé pequena, o povo de fé pequena, às vezes nós ainda não conseguimos expulsar os demônios de nossas vidas, porque a nossa fé também ainda é pequena, como era daqueles discípulos que não conseguiram expulsar o demônio que estava naquele jovem epilético, Os demônios das nossas vidas é o vício, é a desobediência, é a falta de fé, é a preguiça. Porque a gente imagina um demônio apenas aquele bicho de chifre que solta fogo, aquele que vem à nossa imaginação, aquele desenho folclórico, Mas ele se estabelece em nossas vidas de várias maneiras, De muitas formas. A preguiça é a obra do demônio, Principalmente a preguiça espiritual, que tem afetado, que tem nos afetado nos dias de hoje. E a gente percebe que por conta deste período crítico que a gente está vivendo, da pandemia, a nossa fé tem esfriado de uma certa forma. A observar nos dias de missa, A gente observa que nas filas de banco, nas lotéricas, na rua, no comércio em geral, as pessoas não estão tão preocupadas assim de se prevenir e prevenir a vida de terceiros. Mas na missa você vê aquela cautela, aquela preocupação em ir. Será que é realmente preocupação em cuidar de si e de terceiros? Ou será a nossa fé que tem esfriado de um tempo para cá? Não é isso? Então fica essa pergunta, E como ocorreu na época de Jesus, em que os discípulos também estavam com a fé tão pequena, Jesus disse que se eles tivessem a fé ao menos do tamanho de uma semente de mostardas, eles seriam capazes de tirar um morro de um lugar, uma montanha de um lugar e colocar em outro. Ao menos do tamanho de uma semente de mostarda. Aí é onde nós percebemos que a nossa fé é quase insignificante, é irrisória, porque a gente não consegue mover muitas coisas em nossas vidas, não. E olha que nossas vidas estão cheias de montanhas, de serras, e nós não conseguimos, e ladeiras, e nós não conseguimos mover.
Estamos acomodados. É como se nós estivéssemos acorrentados em situações, em problemas. Né? Então, que o Evangelho de hoje possa nos despertar, né? A ponto de nós expulsarmos os demônios que ainda habitam em nós. O demônio da preguiça, da inveja, da fofoca, da desunião e tantos outros que habitam em nós, em nosso meio, né? E que nós possamos fazer o exercício da fé. Porque a fé, ela é exercitada por meio da oração, por meio de pedidos, por meio de súplica. E quando eu não pratico esse exercício da fé, ela vai se esfriando, se esvairando, até ela ir embora por completo. E é tão triste quando o indivíduo já não tem mais fé, né, irmão? Porque o que nos move é a fé. O que nos move é a esperança de dias melhores, a esperança de que todo esse sofrimento vai passar e que é passageiro. Mas para isso eu preciso manter firme a minha fé. A fé de que eu sei, de que eu acredito que existe um Deus poderoso, capaz de um dia para o outro exterminar de uma vez por todas esse mal que assola o nosso mundo. Mas quem faz isso acontecer é a minha fé. É eu acreditar que isso é possível. Né? É eu acreditar que é possível que alguém da minha família que esteja enferma será curado. Amanhã, agora, daqui a pouco, tudo é questão de fé. Tudo é questão de fé. Né? Então, que o Espírito Santo de Deus ressuscite, que brote em nós ainda mais essa esperança, ainda mais esta fé. E que a nossa fé, por menorzinha que ela seja, que ela prevaleça, que ela nunca nos abandone, e que ela cresça em nossos corações. A fé é a esperança. Né? Amém. Falar alguma coisa, irmã Maria Rainha? Não, assim, até porque não de creche não vieram, né? Francisco não veio. Luca não veio? Luca não veio. Eu veio tudo, né? Então os filhos pequenos, eu veio pro Pedro, o negócio, para ela foi se arrumar, não apareceu. Mas é isso mesmo. Não tem problema não, né? Tá falando o que é Yuri? Na verdade, Iniciou agora ou já foi? na verdade, aquela história da frieza da fé. Isso significa o quê? Porque cada um de nós é igual ela falou. Jesus disse, por que vocês não expulsaram? A falta de fé era tão grande. Eles confiavam não neles. Eles estavam confiando em Jesus, ele estava ali por perto. Ele sabia que cedo ou mais tarde ele ia aparecer. Com certeza. Então ele nem. Ele fazia aquilo ali porque estava junto com ele. Mas a partir do momento que lá no livro do Atos dos Apóstolos, acho que é no capítulo 4, onde ele faz a cura, que aqueles homens chegam perto dele e ele diz, eu não tenho nada para te dar. Mas o que eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vou te dar. Aí ele já conseguiu, por quê? Eles ainda não tinham força. E se nós não lutar por essa força, essa falta de fé, isso vai nos derrotando de pouco a pouco. Eu, no meu modo de pensar, o primeiro passo é nós não querer orar pelos outros. Só lembrar de si, ou da brincadeira, ou de quem. Isso para mim já é o primeiro passo. Não, para aquele espírito, né? É, porque a fé da gente é muito limitada. Eu acho que a gente acredita, mas não tem fé. Porque se a fé precisa ser pelo menos do tamanho da semente de mostarda, vocês conhecem semente de Faz mostarda? muita coisa, né? Como foi acontecer? Eu acho que todo mundo aqui conhece, que é igual a semente de fumo. Tinha. É muito, é do tamanho de um grão de areia, meu amigo. E o que nós fazemos a respeito disso? Qual é a nossa coragem de agir a respeito disso? Se aperfeiçoar mais, pedir Isso aí é uma pergunta que fica... Cada um de nós. É, cada um de nós. Não tem Yuri, não. É assim. Não é reunião mesmo do grupo, reunião mesmo de caderno, não. É porque nossa reunião parou. De repente, não foi, não? Foi, senhor. Foi de repente. E o que já estava com mais 3 mil, já com quase 4 mil, né? Que parou. Então, aí, como as milhas estão tomando devagarzinho, um pouquinho, né?
A mãe vai ter 3 missas amanhã, 2 pela manhã e uma à noite. Celebração voltou também? E aí, então, eu disse, vamos reunir os homens em casa, a gente conversar, e quando o padre começa a mandar ordenar para ele voltar, todo mundo vai ficar atento, né? Todo mundo vai ficar atento. É isso que Aí eu nós pergunto a vocês, nesse período de pandemia, estão todo mundo em casa, vocês estão em oração? Estão rezando todo dia? Eu rezo, É porque Todo dia eu rezo. eu assisto a missa, assisto a missa pela televisão, Assisto aqui a oração pelo rádio, comunitária, assisto a nossa do rádio pelo rádio. aí ele ela faz traz uma alegria para Não dá todo nem mundo. força. Dá força. ele reza para... A oração limitada Não é muita sozinha gente para acabar quer com dizer, essa doença. é muito poderosa também. Nós Se temos que você pedir a souber Jesus orar, que acabe com essa doença, que certo, ela está destruindo.